paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Paulo e eu tenho algo para falar para todos. É a respeito de um sonho que eu tive no ano de 1999. E só por conta das coisas que estão acontecendo no mundo, me veio o desejo de postar, de relatar o ocorrido. Este sonho foi exatamente no ano de 1999. Eu tive a seguinte revelação em sonho. Eu estava em pé na rua, num lugar, e olhei para o alto e vi como que 3 aviões que vinham da Banda do Norte. E esses 3 aviões vinham emparelhados. Eram aviões semelhantes a esses aviões de guerra. E aconteceu que quando chegou mais perto no ar, eu percebi que não eram aviões, eram 3 demônios. 3 demônios, à altura das nuvens, e aí eles, quando chegou numa distância considerada, na minha frente, eles se posicionaram em pé, os 3 demônios, e desceram em pé, até o chão. Quando chegou no chão, o demônio da esquerda e o da direita desapareceu no do meio, incorporou no do meio. E eu vendo aquilo, eu corri com medo. Só que aquele demônio que agora já era um, incorporado com os outros 2, ele veio atrás de mim. E aí eu corria, mas não conseguia me esconder. Quando eu entrei dentro de casa, consegui chegar em minha casa, e entrei dentro de casa, aí ele entrou atrás. E no sonho, foi dito para mim, orientado, que não era para eu correr, era para eu observar o que ele ia fazer. E aquele homem, agora um homem, né, não era mais 3, ele saiu e eu saí atrás. No sonho eu tinha que sair atrás dele para notificar as pessoas quem ele era. E assim que eu saí de casa e fui atrás dele, as pessoas se chegavam a ele e aplaudia, ovacionava, glamourava, se alegrava com eles. As pessoas perguntavam a respeito das suas vidas, o que ia acontecer, como se ele fosse um adivinhão, ou ele tivesse poderes sobre as pessoas. E a minha função era de ir atrás para aconselhar as pessoas, alertar as pessoas para que elas não fizessem isso. E eu dizia no sonho, não, ele não é isso que vocês estão pensando, ele é um demônio. E aí ele saía nas ruas e as pessoas corriam atrás, como nessa época de eleição, que tem aqueles candidatos, o prefeito que ganhou, ou alguma coisa semelhante, mas as ruas lotavam de pessoas que corriam atrás desse ser, glamourando, né? Se alegrando, e como quem dizia assim, ele é o máximo, ele é o maior e tal, mas ninguém viu como ele chegou, da forma que ele chegou. Ele chegou de uma maneira sutil, e só eu vi. E aí as pessoas não davam ouvido a mim, eles não paravam para me ouvir.
não me dava atenção. E tinha uma outra pessoa com um caderno e uma caneta. Ele ia anotando se verdadeiramente eu estava comunicando às pessoas. É como quem estivesse anotando o meu serviço de notificar as pessoas. Aonde aquele ser ia, eu tinha que ir para poder avisar as pessoas de quem ele era. E a outra pessoa, que um cidadão, não sei quem era, ele ia anotando o que se eu ia falando ou não, se eu ia cumprindo a minha obrigação ou não de notificar. E com o passar desses anos, de 1999 para cá, eu sempre, é como se fosse hoje, mas eu nunca tive assim aquele desejo de notificar, de gravar um vídeo. E agora eu sinto o desejo de gravar esse vídeo, porque pode ser que Deus deu esse tipo de revelação para mais pessoas. E aí vai se cumprindo. Eu não sei, eu tenho mais ou menos noção, né? 3 demônios em 1, né? Então eu estou postando aqui para poder deixar registrado isso aí, porque a revelação que eu tive com o ex-presidente Lula e depois presidente foi em 2001. Foi em 2001, ele não era presidente, estava preso, e eu tive uma revelação de que Jesus viria no governo Lula. Fui criticado, mas eu não me importo, porque eu não menti, eu contei o sonho. Então, se eu contei o sonho que eu tive, eu não menti, né? E nem falei nenhuma profecia contrária à Bíblia. Eu contei o sonho na época, né? E ele estava preso. Se vocês quiserem ver, o vídeo está gravado e qualquer pessoa pode ver. Tive a revelação também com a Igreja Pentecostal Deus e Amor, 3 revelações, né? E às vezes a gente não conta achando que não é nada, e depois a gente vê cumprir as coisas. E quando a gente vai cumprir, as pessoas, quando o sonho é cumprido, ou revelação, arrebatamento, seja lá o que for, as pessoas dizem, não, só agora ele está falando porque aconteceu. E na verdade as coisas Deus revela aos seus servos. É só isso, não existe mais nada a falar, e vocês que estão nos prestigiando, né, participando, ouvindo, o sonho é verdade. Eu tive um sonho com esses 3 demônios. Tive um sonho com o ex-presidente Lula, na época, que se tornou presidente. O sonho que eu tive com o presidente Lula foi em 2001. 2001 ele estava preso, e eu já tinha tido uma revelação de que ele seria presidente. Muito bem, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. Irmãos, eu quero consertar um erro da minha fala nesse vídeo anterior, é que não é 2001, foi em 2021, quando ele estava preso. É somente isso. Obrigado. Foi a experiência espiritual mais terrível que eu já tive. Eu nem posso dizer que foi uma visão, porque literalmente Deus me colocou em um corpo de uma outra pessoa. Tudo que essa pessoa via e eu via, o que ela falava, eu falava, o que ela sentia, eu também sentia. Só que a sensação que eu tinha, e era realmente, é que eu estava dividindo o corpo daquela pessoa com Lúcifer. Eu sentia realmente a presença de Lúcifer no corpo daquela pessoa, e era como se eu fosse Lúcifer e eu fosse aquela pessoa. É muito estranho, não sei explicar ao certo como é tudo isso. A impressão que eu tinha é que ao mesmo tempo que era Lúcifer, era o anticristo.
E eu vou descrever para vocês com detalhes essa experiência que Deus me deu, terrível. Ela começou assim, foi do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro, só que tudo isso aí aconteceu enquanto eu estava deitado na minha cama, em uma noite. Eu estava em um tipo de sítio, uma fazenda, um lugar bem distante. Tinha uma mesa de madeira com pessoas em volta, homens e mulheres. Quando eu cheguei, todos eles se curvaram, se prostraram diante de mim e me adoraram. E aí eles me deram uma taça de ouro e dentro daquela taça tinha sangue de menstruação, algumas raízes, alguns feitiços. Foi um feitiço de um sacrifício que eles haviam feito. E eu tomei aquilo de um gole só. Quando eu tomei aquilo, eu senti um gosto de sangue na minha boca muito forte. E eu voltei assim, eu voltei pro meu corpo na hora. Quando eu abri o olho, tinha um gosto de sangue na minha boca muito forte, misturado com muitas outras coisas. Aquilo foi muito estranho. Quando eu fechei o olho de novo, eu voltei de novo para o corpo dele. Eu estava naquele lugar, eu confirmei que que eu tinha aceitado aquilo. Então eu desapareci daquele lugar e eu fui a um outro lugar. Ali haviam muitas bruxas, me pareciam bruxas, mas ao mesmo tempo que eram bruxas, eram garotas de programa, prostitutas. Eu só não sei se aquilo era aberto para todo mundo usar, mas quando eu cheguei, todas elas se curvaram, se prostraram diante de mim. Aí tinha a líder, que era a chefe delas, ela trouxe algumas mulheres para mim. Todas elas se curvavam diante de mim, eu selecionei com o dedo, eu escolhi 4 mulheres. E eu saí com aquelas 4 mulheres para participar de um tipo de ritual que envolvia sexo. Eu fui caminhando com elas até o quarto. Quando eu entrei no quarto com elas, ficou tudo escuro, eu não vi mais o que estava acontecendo e então a visão mudou. Deus não me deixou ver o que estava acontecendo ali, né? Então eu fui para o Canadá, Toronto. Eu nunca tinha ido naquele lugar. Eu fui em um lugar onde havia um rio. Esse rio cortava Toronto no meio. Nunca fui lá, eu nem sei se lá tem um rio, mas eu cheguei naquele lugar, parecia que era verão, porque tinha sol e as pessoas estavam sentadas em algumas pedras em volta, tomando sol. Eu passei no meio delas e eu caminhava sobre as águas do rio. Aquilo assustou aquelas pessoas muito e muitas delas fugiram, algumas ficaram ali olhando. Então eu olhei para o meu lado esquerdo, um dos lados do rio, tinha um ser muito grande. Eu não sei se era um anjo, se era um demônio, mas ele parecia ter uns 20 metros de altura. E ele tinha uma espada na sua mão. Eu fiz um sinal para ele e aquele ser enfiou uma espada no rio e o rio começou a secar. Por minha ordem, o rio começou a secar. Eu continuei fazendo sinais para aquelas pessoas que estavam ali. Muitas ficavam com medo, outras não. Eu, quando via pessoas na rua, pobres, mendigos, eu dava moedas de ouro para eles. Eu ajudava os pobres. Embora eu soubesse que eu era Lúcifer encarnado, eu não praticava o mal, eu procurava fazer o bem para as pessoas. Tudo aquilo era muito estranho para mim. Eu tinha uma sensação de poder muito grande, o poder fluía pelas minhas veias. Havia um trem perto daquele lugar, não sei o nome de onde era, mas havia um trem ali perto. Eu conversei com algumas pessoas ali e então eu fui para uma reunião onde tinha líderes do mundo todo. Eu achei muito estranho porque o Lula estava no meio daquela reunião e ele hoje em dia não é governante, ele não governa o nosso país, mas ele está... Meus irmãos, só um detalhe aqui muito importante, vejam bem, isso foi em março de 2022, eu já volto com o vídeo, irmãos, só um instante.
para vocês verem a veracidade desse vídeo. Ou seja, em 2022 o Lula não era, no começo de 2022, o Lula não era presidente, mas ele já viu, né, em 2022 lá, ele já sabia que o Lula estaria participando dessas reuniões, mas ele viu, né, Lula participando aí dos rituais do anticristo. Irmãos, é tremendo isso. Hoje em dia não é governante, ele não governa o nosso país, mas ele estava lá e aquelas pessoas foram ali para ouvir o que eu tinha para dizer, quais eram as novas diretrizes de para onde o mundo ia caminhar, como o mundo seria regido a partir dali. Saindo dali, eu fui visitar algumas igrejas no Canadá. Eu não sei se eram igrejas evangélicas e católicas, eu não sei, só sei que eram igrejas. Quando eu entrei nelas, a maioria delas estava fechada. Eu fui em várias igrejas, a maioria estava fechada. E dentro delas tinha muito pó. Como se as pessoas não tivessem ido ali fazer culto há muitos anos. Gente, toda esta visão é muito terrível. Eu nem sei se eu posso chamar isso de visão, é uma experiência espiritual, mas ela é muito terrível. Eu quero pontuar algumas coisas interessantes. Primeiro, eu não sei quem era esse ser, mas eu sabia que era Lúcifer encarnado. Eu acredito que seja o anticristo. Eu não sei se essa visão é do presente momento ou se ela retrata um momento futuro. Terceiro, um rio que corta o Canadá, ele se secou por ordem deste homem. Eu não sei por que ele fez aquilo, mas ele ordenou que o rio se secasse. E as igrejas do Canadá foram fechadas. Alguma coisa vai começar no mundo, talvez a perseguição aos cristãos. Eu não sei por que motivo, mas aquelas igrejas estavam fechadas. Me parece que a perseguição, o decreto da perseguição vai começar por lá. Eu não sei por que motivo, mas esta é a experiência que eu tive e eu quero dividir com vocês. Eu estou realmente impressionado e assustado com tudo isso que eu vi e que eu senti quando eu voltei dessa visão para o meu corpo novamente. Eu tinha um gosto de sangue na boca muito forte e eu tinha uma sensação de poder no meu corpo, nos meus braços. Energia fluía muito forte por mim. Eu realmente senti tudo aquilo que aquele homem sentiu. E a presença de Lúcifer no corpo daquele homem era muito forte. Eu tive um sonho com o início do governo do anticristo, um sonho bem bizarro. E eu venho guardando esse sonho há alguns meses, mas eu resolvi compartilhar esse sonho com você porque eu tenho razões para acreditar nesse sonho. Nos últimos 2 a 3 anos eu tive muitos sonhos. E o que eu aprendi nesses últimos 3 anos é que quando o sonho vem da parte de Deus, eu nunca mais esqueço ele. É uma coisa assim, impressionante. Você pode me perguntar cada detalhe que eu lembro do sonho que eu tive. No sonho, eu estava frente a frente com um homem que, na verdade, era um anjo, né? O semblante dele, a veste dele, era tipicamente de um anjo. E haviam pessoas, barulhos ao nosso redor, porém ele fixava os olhos ali em mim e eu nele, e ele não mexia a boca para falar. Ele falava olhando fixamente nos meus olhos e eu ouvia o que ele estava falando. Era como se ele estivesse falando algo que as pessoas ao redor não pudessem ouvir. Por isso ele não abria a boca, ele simplesmente falava na mente e eu ouvia o que ele estava falando e vice-versa. Eu respondia e ele também sabia o que eu estava falando. E aí no sonho ele me dizia assim: este é o ano que começa o governo do anticristo. E me mostrou esse ano que começava o governo do anticristo. E eu fiquei pasmo, né? Falei, caramba, tá muito perto. E aí eu falava assim, mas como que você sabe que esse é o ano que inicia o governo do anticristo? E aí ele puxou 2 folhas rasgadas e eu tinha um sentimento
de que aquelas 2 páginas ele tinha tirado das Escrituras. Então ele pegou aquelas 2 páginas e ele botou uma página na frente, colocou a outra atrás assim, né, uma por trás da outra, e o cruzamento daquelas páginas revelavam o ano que começava o governo do anticristo. Mas mesmo assim, ele cruzava e não dava para ver. Então ele pegou um outro negócio preto, tipo uma cartolina, tipo um EVA, alguma coisa assim. E nessa cartolina, o EVA, o troço preto, ele estava recortado, tinham 4 furos. E aí ele pegava as 2 páginas, me mostrava as 2 páginas e passava esse negócio preto e parava num determinado local. Quando ele parava nesse lugar, nos círculos que estavam, né, vazados no troço preto, dava para ver claramente os 4 números que representavam o ano do início do governo do anticristo. Com esse sonho, a única certeza que eu tive é: o reino de Deus está próximo. Está muito mais próximo do que você imagina. Eu não vou nunca revelar esse ano que ele me mostrou no sonho, por quê? Haviam pessoas ao nosso redor e ele não falava com a boca para que ninguém pudesse escutar. Então, foi como um compartilhar de um segredo. Amós 3, se eu não me engano, no verso 7, fala isso, né? Que ele não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, aos seus profetas. Eu nem sou digno de ter esse tipo de revelação, mas ao mesmo tempo também sei que eu não posso basear minha vida nem nada através de um sonho. Eu só tenho razões para crer na realidade, na veracidade desse sonho, com base nos sonhos que tenho tido nos últimos 2 a 3 anos, e todos esses sonhos que vêm da parte de Deus, eles se cumpriram ou estão se cumprindo. Então eu tenho razões para acreditar que esse sonho foi muito real. E a prova é que até hoje eu não esqueci. Alguns meses já que eu sonhei, eu não esqueci. E tem feito muito sentido. Tem feito muito sentido. Então, fica aqui o meu alerta para você, porque o dia e a hora que Jesus vai voltar, ninguém sabe, mas a gente sabe o tempo. E até algo que eu vou passar a compartilhar aqui nos próximos vídeos. Então, se você não me acompanha, passe a me acompanhar se você tem interesse nesse assunto, porque eu vou compartilhar algumas coisas sobre a volta de Jesus, o final dos tempos. Eu vejo aí muita gente falando sobre o final dos tempos, muita gente promovendo esse assunto, mas ninguém fala a hora que Jesus vai voltar, o momento, porque parece que se falar isso o assunto acaba, né? Então, eu vou compartilhar. Depois desse sonho, eu preciso compartilhar com você. Então, oro para que você tenha os seus olhos abertos para esse tempo que a gente está vivendo, e te digo mais uma vez: o reino de Deus está próximo.